A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo hoje, e hoje a gente teve uma substituição aqui, né? Saiu o Romeu e entrou a Daniele Moura, todo mundo já conhece, né? De volta às origens do Linha de Fundo. Origens não, né? Porque hoje você está aqui Agora como tá comentarista. uma posição diferente. Hoje eu fui substituída e o técnico Tá numa me posição colocou diferente. aqui numa posição diferente. Vamos ver se dá liga Improvisar, agora, né? Vamos ver, né? Romeu tá de descanso hoje, foi pra gente poupar ele, né, pro Tomou próxima uma pancada rodada. No final de semana aí também. Tá em recuperação. E hoje a Dani tá aqui para comentar e o Rafael, como sempre. Eu vim aqui exclusivamente para falar do clássico do final de semana, né? Por isso eu fui a convidada desse programa, porque não tem mais quem represente o meu time aqui, né? Eu vi que na última edição vocês só falaram mal do Palmeiras. Então hoje Não vai falar mal. A gente só fala a verdade. Não tem um apresentador, não tem mundial. Não tem quem defenda, né? Vai defender Mas que jeito? vamos falar do clássico depois. Vamos começar falando do 15, né, que também Não pode pular. foi um vexame do 15, que perdeu de 4-1 pro Ituano em casa. De virada. De virada. Ainda teve um pênalti que foi meio Contestado, né? Teve Malandragem. um gol que o juiz, o goleiro entrou com bola e tudo, o juiz não... Do Ituano, É assim. isso aí. E o pênalti do 15 foi contestado, né? Muitos dizem acredito que não tenha sido pênalti também, né? Foi uma bela da malandragem ali do... foi o Rivaldinho, foi o né? Rivaldinho. Que A posição da câmera, nem no replay, nenhuma câmera pega de fato se houve mesmo a carga por trás do Rivaldinho ou não. Ficou meio estranho o lance ali. Mas uma coisa que a gente não pode mentir é que foi gol, né? O goleiro entrou com bola e Foi, tudo, né? Foi. Na projeção lá que a TV fez, Com levantando muro, aquele né? muro, né? Aquele muro virtual, a bola fica totalmente dentro do gol. E o 15 jogou mal, assim, né? O Narciso, ele não colocou nenhum meia de criação ali, então o 15 teve bastante dificuldade para criar as jogadas. E no segundo tempo, parece que piorou, assim, o 15 desandou de vez, não conseguia se defender, não conseguia criar nada. E o Ituano, jogando fora de casa, conseguiu fazer se impor e criar as jogadas e fazer os 4 gols, né? Eu não vi o jogo inteiro do 15, o que eu vi foram alguns comentários de que o Narciso mexeu mal no segundo tempo, né? E daí ele colocou um jogador em outra posição que não era dele, acaba deixando um corredor ali, que o jogador do Ituano, inclusive, foi o que fez os 2 gols, né, dos 4, fez gol ali. Foi o zagueiro, né? Não Foi 2 gols de zagueiro. Não tinha feito nenhum gol no campeonato, fez 2 justamente contra o 15. E todo mundo fez achou o gol que o do 15 empate fosse engrenar, né? Aquela trinca, ganhando 2 jogos, né? Ganhar mais um para ficar em casa, mais assim, menos sufoco ali, e o 15 já volta ali para aquela zona, né? Mais ou menos. Tá incômoda, né? Sim. É que os adversários que estão embaixo também não conseguiram pontuar bem, né? O Novo Horizontino empatou, né? O 15 se ganha, se não toma a virada do Ituano, poderia estar líder na sua chave hoje. São Paulo perdeu, Ferroviária perdeu e o Audax empatou. Quer dizer, o 15 já está com 14 pontos e esses 3 times com 13 pontos. Entendeu? Mas não soube aproveitar a oportunidade. O Narciso, não sei até que ponto ele mexeu mal, porque depois que o 15 tomou o segundo gol, até desanima o torcedor, né? Começa a mexer no celular, vai ver o que tem de bom na geladeira, porque é duro. Ver o 15 jogar é uma lástima, é triste. Triste. É verdade. E o 15 está com 11 pontos, né? Como você falou, tá ali perto da zona de rebaixamento, uma zona bem chata, e poderia realmente estar na liderança se tivesse ganhado. Foi uma rodada bem propícia, né, para o 15, favorável, mas não soube aproveitar essa oportunidade. Mas as coisas mudam muito rápido no Paulistão, né? Você vê, uma semana o 15 estava lá na zona de rebaixamento, na outra semana o 15 já... Estava em sétimo. Depois ele já teve a oportunidade aí de ser líder do grupo, agora ele está naquela zona de desconforto. O Paulistão ultimamente está nivelado bem por baixo, né? Se você for ver o que aconteceu ano passado, o 15 estava para ser rebaixado, classificou.
A Penapolense que estava para classificar foi rebaixada. Hoje na A2 ela está na zona de rebaixamento. Viu? Tá, E um time que no ano anterior tinha disputado a semifinal, né? Eliminou São Paulo e hoje está caindo para a terceira divisão do Campeonato Paulista. É muito triste o que vem acontecendo no futebol do interior, principalmente, né? Porque os grandes... desvalorização, né, dos times do interior. Não dá chance, tirando o Ituano, que em 2014 fez uma campanha impecável com o Doriva, né? Mas é a própria federação, só de cair em 6 esse ano, você já vê que ela não quer investir nos times do interior, né? Não, ela quer diminuir. Quer enxugar. Ela quer enxugar o Paulistão para ter mais datas para o Brasileirão. Então, não sei por que tem o Paulistão aí, né? Tira os 4 grandes, faz um Paulistão só do interior. Sim, né? porque para os times do interior é interessante, né? Mas só que é interessante também a visibilidade com os jogos grandes, com os grandes, né? Exatamente. E o 15 joga agora com o Santos, né? Já jogou, né? Eu acredito que o programa vai estar passando. E o 15 está lá jogando. Tá jogando. Acho que vai estar na parte final do jogo. Vai jogar no Barão também. Pelo menos um empate, né? E é uma partida que foi adiantada, né? Da 11ª rodada, vai ser agora, nesse meio de semana. E depois, no final de semana, o 15 joga contra o Novo Horizontino também, no sábado. Vai ser fora, vai ser lá. Então, contra o Santos já vai ser difícil, né? Contra o Novo Horizontino Mas briga direta ali pelo rebaixamento, então... Mas quem sabe o 15, pelo menos nesse confronto contra o Santos, consiga arrancar um empate, né? O Santos em casa ganhou de 1-0 do Água Santa, né? Uhum. Então, assim, Pena que esse jogo de hoje, né, contra o Santos, não vai ser televisionado. Porque você sabe que quando um time pequeno no Premier, né? é televisionado, o jogador come até grama para aparecer. Pra ver se tem algum olheiro aí de Série B, um time menor na Série A, para ver se pesca ele pro segundo semestre. Porque disputar a Copa Paulista pelo 15 no segundo semestre é um Deus nos acuda. Quem sabe o 15 não consiga aí pescar uma Série D também, né? Tudo pode acontecer nesse Paulistão, né? Vi de ano passado. Não é? O próprio Narciso já falou, né, que por essa derrota ele espera que os jogadores automaticamente já tenham uma atitude totalmente diferente contra o Santos agora e entrem em campo com tudo. Ligado, assim. né? Porque o segundo tempo foi horrível. Né? Em casa, né? Fez toda aquela promoção. Acho até um desrespeito com os torcedores, né? Os torcedores eles foram ao estádio, chamaram, o torcedor foi para fazer aquele vexame, né? Foi muito Assim mal. Não dá, né? Então, vamos falar do clássico, né? Então, Infelizmente, chegou a hora, né? Tem que falar desse jogo. São Paulo perdeu por 2-0 do Palmeiras, jogando no Pacaembu, né? Mas o mando era do São Paulo, a torcida maior era do São Paulo. Por que não foi no Morumbi? Porque não estava pronto Não tá ainda pronto o o gramado. gramado lá. Tá. Mas viu, o São Paulo ultimamente, né? Desculpe, com perdão da palavra, aí tá sendo a piriguete, rapariga nos clássicos aí, né? Desde o ano passado. Apanha no Morumbi, apanha A na mulher Arena não gosta de apanhar ainda. Fala que tá, né? Apanha Já na vão te Arena acusar de Corinthians, machismo. apanha no Allianz, apanha na Vila Belmiro e agora tá apanhando no Pacaembu. Sim, Então, não sei mais onde, não tem mais estádio no estado pro São Paulo apanhar. é verdade. O São Paulo complicado começou aí, né? bem, fez o primeiro tempo bem, fez um bom primeiro tempo. E aí no segundo tempo, não sei o que aconteceu, que desistiu de jogo e o Palmeiras foi melhor e criou as oportunidades e fez os gols, né? Do que o São Paulo não conseguiu fazer. Aliás, até conseguiu fazer, mas teve um gol mal anulado. Mas muito difícil, né? O lance foi É bem complicado. lance de tira-teima mesmo, é lance de televisão. Não dá pra crucificar Foi o bandeirinha. assim, um braço, uma coisa assim. Não dá pra e crucificar o bandeirinha por causa desse lance. E como o jogador que estava ao lado do que estava impedido correu na frente, eu acho que eles, né? Teve até aquela confusão. Tanto que na televisão, todo mundo queria ver qual dos dois tinha cabeceado, né? Se foi o que correu primeiro ou do lado. Eu acho que isso que... Não porque sendo palmeirense beneficiou meu time, mas... E, de certa forma, acho que o primeiro tempo foi do São Paulo. O São Paulo jogou. Tanto que eu parei de ver, eu vi o primeiro tempo, aí fui almoçar, pensei, eu não vou assistir mais, porque eu tô passando raiva. Depois, fiquei sabendo que o Palmeiras tinha ganhado por 2-0, nem acreditei, né? Porque eu falei, nossa, o que mudou tanto no segundo tempo para o time ter essa reação? O São Paulo é um time muito instável emocionalmente, né? Qualquer coisa
não consegue jogar até o final naquele mesmo pique ritmo, lá. né? Mas jogadores titulares entraram no segundo tempo, O né? São Paulo também entrou com um time misto aí, né? Já pensando na Libertadores, no jogo da Libertadores no meio da semana. Mas entraram, mas também não resolveram muita coisa. É isso que eu falo, eu não sei até que ponto poupar jogador para jogo de Libertadores é bom. Porque eu acredito que daí o jogador perde o foco, não entra no ritmo, não tá né? E querendo ou não, agora, por exemplo, tá com uma pressão maior pro jogo, porque perdeu. Se tivesse ganho o clássico, já era assim, É. um outro ambiente, com um outro outro clima, ânimo, né? Porque ó, o Palmeiras veio de derrota contra o Nacional. O Corinthians tá de derrota também com o Cerro Porteño. Só falta um empate. Tinha poupado jogadores contra o Santos, perdeu também. Quer dizer, e perdeu. Pro Corinthians não adiantou poupar no clássico porque perdeu na Libertadores. Né? Não sei até que ponto é favorável isso daí para uma equipe. Né? Agora o técnico que é para saber. Agora o Palmeiras tá com um técnico novo. Sim, o Alberto Valentim, que comandou o clássico, né, interino, acho que ele já colocou assim, fez um esquema tático diferente do Marcelo Oliveira, já colocou jogadores como Matheus Salles, né? E ele mesmo tinha falado que ele não ia poupar ninguém, ele ia entrar com todo mundo e depois, no jogo da Libertadores, ia ver o que ia fazer. Aí agora Mas a ele bronca entrou do com Cuca, força né? total. O Palmeiras agora joga quinta, também ia ter um espaço. E agora o problema é no técnico novo, o Cuca. Ele, né, que se virou. O É. Alberto Valentim fez Ele o dele, fez que o que ele tinha que ganhar, fazer. né? Clássico, né? Ele ganhou. E o São Paulo está com 13 pontos, o Palmeiras está com 15. O São Paulo é o segundo ainda do grupo, né? Tem a Ferroviária ali em primeiro, o Palmeiras é o primeiro lugar do seu grupo. E o São Paulo joga contra o Trujilhanos da Venezuela, vai ser lá o jogo. É o time que não ganhou nenhum ainda, está com 0 pontos, é o saco de pancada do grupo. Tudo bem que o São Paulo só empatou uma, também está com um Mas ponto. empatou com o River fora, né? Tá com um ponto e é mais que obrigação ganhar esse jogo, já que poupou os jogadores e é um time E eu vai não jogar contra um assisti o time jogo. fraco. Mas o Romeu, São Paulino, ele falou que teve 1 ou 2 lances polêmicos dentro da área a favor do São Paulo que o juiz não deu. Brasileiros, ó, tem que abrir o olho nessa Libertadores com a arbitragem aí, ó. Porque antes da competição todo mundo fica batendo na premiação, batendo na Conmebol. Ah, não vamos participar, vamos boicotar, não sei o quê. O André Santos falou que ia se aliar ao Palmeiras por causa da arena, né? O Palmeiras foi prejudicado no segundo gol. Teve falta no... É Leone, o rapaz lá? Ele chama agora, se foi nele, eu não sei porque eu não lembro, né? Não, mas é a Leone, o rapaz lá. Sim. Teve falta no Leone. O Corinthians, não sei até que ponto foi prejudicado, porque os dois expulsos lá, pra mim, a expulsão foi Não, mas o jogo justa. do Palmeiras foi ridículo, né? Mas o do Foi, Palmeiras, né? a Com relação à arbitragem. arbitragem no segundo gol... E a gente não pode esquecer também, né, daquele fatídico 2013, que pra gente acaba sendo engraçado de certa forma, mas aquele jogo do Corinthians e Boca foi aquele foi ridículo, né? descarado. Não, foi jogo, épico aquele jogo, assim, de erro de arbitragem, porque, assim, já tinha tido erros, né, que o Palmeiras tinha sido eliminado, o São Paulo tinha sido eliminado, chegou no jogo do Corinthians, a coisa ali... Caiu. Aquela semana ali pro trio de ferro paulista foi Acabou. péssima, né? E tudo também, assim, eu acho que na do Corinthians foi mais evidente, e o né? Atlético só foi campeão nesse ano aí porque foi milagre, porque a arbitragem estava contra o time Não, brasileiro. aquele pênalti que o Vitor pegou, né? Os 40 e tanto Aquele- segundo tempo. Imagine São que Vitor. juiz dá um pênalti daquele no último Sim, minuto, não existe fora de isso, casa. é. Ainda mais ele só foi porque era time brasileiro. Só. Não tem como. Vai na Argentina fazer isso daí. Não, isso a gente vê Jamais. essa catimba, pelo menos no jogo do Palmeiras, eles eram uruguaios, né? Foi aqui, imagina lá, Mas né? o uruguaio é mais catimbeiro que o argentino, eu tô Mas achando pensa, ultimamente, jogaram né? em casa, né? Aqui, na casa do Palmeiras, já fizeram toda aquela. Imagina lá, né? Porque o árbitro não tem mão de nada, né? Expulsou o Fusilli lá, mas... Porque também o cara foi muito infantil, né? Tinha acabado de receber o amarelo. 2 minutos depois vai e reclama, sei lá por que ele foi expulso. O São Paulo então joga quarta-feira agora, 7h30, e o Palmeiras contra o Nacional do Uruguai, quinta-feira. Jogo difícil também. E vai ser fora também, né? O E Palmeiras o Nacional é o líder do grupo também, né? O Palmeiras vai ter que recuperar todos esses pontos que perdeu. Talvez eu acho que agora com o comando novo, a pegada do jogador seja outra. Mas o Cuca, eu não sei, assim... Conheço o Cuca pelo Cuca Vice, né? Que era o que todo mundo falava. É frio, né? Ele ganhou a Libertadores com o Galo também, né? Mas perdeu do Raja Casablanca, né? Mas isso daí mas tem aí já problema. era... Isso
tem Ele já tava para sair, o Ronaldinho também não queria mais saber da Mas vida. não pode, time não pode perder semifinal de Mundial, gente. Não dá. Ó, o Inter perdeu, o Atlético Mineiro perdeu. É só time brasileiro, é igual o Corinthians na pré-Libertadores. Não pode, meu. Não podia ter feito. Você tá querendo me alfinetar com isso daí? Não, lógico que não. Não, eu não sei se você tá falando sério, se você tá Eu tô falando sério, o brasileiro não pode perder em semifinal de Mundial. É igual o europeu. O europeu você vai lá, ele, pelo menos a lição de casa tem que fazer, chegar na final. Já que todo mundo fala que Intercontinental, a Copa Toyota vale como Mundial, pelo menos tem que ter a final sul-americano contra o europeu. Não dá pra time brasileiro na semifinal e porque perder. antes não tinha isso, né? Antes já ia direto, era duas equipes ali. É a mesma coisa. Acabou. É a mesma coisa o Corinthians perdendo pro Tolima. É uma vergonha isso daí. Não podia ter acontecido nunca isso daí. Não podia. Não dá pra... Vamos ver agora, né, como vão ficar os times brasileiros na Libertadores, porque o Grêmio também tá capengando, né? Empatou com o São Lourenço, o Atlético empatou fora. O Atlético é o melhorzinho, tá invicto, tá com 7 pontos. É o único brasileiro, eu acredito, que esteja liderando a chave, não sei a chave do Grêmio. Mas não, o Grêmio perdeu esse último, né? Não, empatou, né? Empatou ou perdeu? Eu acho que empatou. Mas eu acho que o Atlético é o único brasileiro que está liderando a sua chave. O Corinthians tem chance de liderar agora, porque pega o Cerro em casa. O Palmeiras tivesse empatado esse último jogo também. Também estaria líder. Mas, né, fazer o quê? Acontece. Vamos lá. E o Corinthians ganhou, né, do Botafogo de São Paulo, 3-0. Viu lá tricolor, achou que fosse São Paulo. Fazer só 3. E foi um time reserva também, né, do Corinthians. Foi um time bem... Então, poupar contra time pequeno, Tudo aí bem. eu acho válido. Agora, poupar num clássico, Poupar num né? clássico não Mas é... será que o técnico de São Paulo, voltando ao São Paulo, já que falou de tricolor, né? Por ele ser assim, estrangeiro, ele não sabe tanto desse apelo de clássico, né? Apesar que ele deve ter sido informado, mas tipo, não tem esse sentimento de vamos ganhar, não sei, porque... Ele treinava qual time anterior ao São Paulo? Não sei, não lembro. Eu acho que ele foi campeão Ele foi campeão pelo São Lourenço. É. Lá tem uma rivalidade grande com Sim. o São Lourenço, o Racing, né, que é ali da mesma região ali. Ele deve saber esse sentimento. Ele Não sabe. É que possível. o São Paulo não tem muita opção também, não tem muito o que fazer, né? Se desgastar os jogadores principais logo... E eu vi uma matéria ontem Eu ia falar uma coisa, mas daí eu falei assim, não, vou deixar pro momento judiação. que contra equipes da Série A, o São Paulo não marcou gol. Tirando esse gol impedido. Né? Não marcou gol. Perdeu da Ponte de 1-0, perdeu do Palmeiras e do Corinthians de 2-0. Então, contra o Santos aí agora é Tudo o ou próximo nada. clássico, ver se acaba com esse Urucubaca. Aproveitando que você falou do Santos, o Santos é o único time paulista que tá só focado no Paulistão, né? Não joga Libertadores. Tá jogando nada, né? A Copa do Brasil vai começar só em abril, mais final de abril. Mas também prova um pouco da força do Corinthians, porque o Corinthians é o líder do campeonato, tem 20 pontos e tá jogando Libertadores também. Mas tá mais ou menos também, né? Mas o Campeonato Paulista do Corinthians também não... Mas é o líder. Tá liderando, mas também é aquele futebolzinho meio... Corocochô. Meio tiki mas que 1-0, Empatite. fez 3 gols. Fez 3 gols agora contra o Botafogo aí, ó. Não podia. Saiu do esquema, né? 1-0 acabou. Gastou tudo num jogo, contra o Cerro Porteño pode fazer falta. Sabe? Vamos ver. E o Corinthians vai jogar contra o Cerro Porteño, então, quarta-feira, às 9h45 da noite. E o Cerro Porteño que é líder também do seu grupo, então o Corinthians vai ter o Corinthians, né? O Corinthians vai ter a chance de voltar. 7 pontos, Corinthians com 6 e o Santa Fé com 4. O Corinthians tem que ganhar Joga esse em jogo casa. aí, porque perde ou empata, o Santa Fé vai jogar contra o Cobressal em casa, com certeza vai ganhar. Já encosta, já embola a classificação. É engraçado que o Corinthians e o Palmeiras jogam contra os líderes do grupo e o São Paulo joga contra o lanterna do grupo. Então, espero que o São Paulo pelo menos faça a sua parte e ganhe esse jogo. Então vamos lá, né, para aquele momento, o famoso momento. Judiação! Olha, essa semana aqui pra mim tem 2 momentos de judiação. O 15, que a gente foi o primeiro time que a gente começou a falar no começo do programa.
E o São Paulo aí, que é a nossa convidada aqui de hoje, tem uma coisa para falar aí que ela... Então, é uma coisa, até a questão Olha lá o que você vai falar. dessa marcação frouxa do São Paulo, né? Porque o Robinho estava caído no chão, com cãibra, os jogadores de São Paulo deixaram ele se levantar, dominar a bola, chutar e fazer o gol. Outro golaço, por sinal. Né? Que o Denis, realmente. né, foi lá pedir uma ajuda pro Rogério Ceni, é tão discípulo que Como tomou adora um gol. fazer golaço contra o São E Paulo. o pior é que o Denis não Robinho. estava adiantado. Ele estava lá no gol, é que foi um golaço mesmo. Não, o tinha Robinho como. é para o São Paulo, assim como o Romarinho foi para o Palmeiras, né? Esses Rô aí, né, dá uma... É. Assim como o Luiz Fabiano é pro Corinthians, né? Porque só no fatídico 6x1 lá que o Luiz Fabiano não fez gol, porque era tudo jogo, era gol. Ou podia perder ou ganhar, o Luiz Fabiano Tava guardava lá, um, né? né? Então, sempre tem essas... Um ou outro que se destaca ali, né? Esse programa com bastante momento de judiação, né? Que foi uma rodada bem um pouco estranha. Então é isso. Estranho pra vocês, né? Não, pra mim foi O ótimo. Corinthians ganhou, mas- pô. Mas contra o Palmeiras não é tanto problema assim, né? O problema Foi maior meio pra estranho, mim... porque ó, na Libertadores o Corinthians e o Palmeiras perdeu e o São Paulo empatou. Isso daí já tá errado. Não é normal isso daí. Pelo menos não agora, ultimamente, né? Né? Porque a gente não pode esquecer, né? Vamos abrir o museu. É que se o Romeu tá aqui, já fala 6-3-3. Já que vai falar 6-3-3, vamos falar. Ano passado tomou 6 do Corinthians, 3 do Palmeiras e 3 do Santos. Por isso que é 6-3-3. Romeu, obrigado, viu, por não ter vindo hoje. E a Dani tá aqui, valeu. Obrigada. Mas, ó, lembrei dele, abri o armário aqui pra relembrar os títulos aí. Baú do... Baú do Romeuzão. É? Bom, então é isso, a gente fica por aqui com esse Linha de Fundo. Segue a TV Unimap lá no Facebook, TV Unimap, no site tvunimap.com.br e o Linha de Fundo tem a página no Facebook também. Então é isso, a gente fica por aqui, tchau.